Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a Prof. Rutiné está aqui, junto com o Isaías, tudo bom? Nós vamos acompanhar vocês na aula 44, falando sobre autos, origens, né? Origens e estilos. Vem com a gente! Então, vamos lembrar, né? O que nós precisamos mesmo lembrar? Atividades obrigatórias, né? Fazer as atividades no Classroom. Valem presença e conhecimento. E para vocês que estão fazendo as aulas pela televisão, a mesma coisa, né? Essas atividades, pegar no colégio e devolver. Lembrando que cada colégio tem os seus combinados de dias e horários. Vamos agora começar o conteúdo da aula de hoje? Na aula anterior, falamos sobre a obra do artista Victor Meirelles e das encenações dos jesuítas, né? Então tá aqui até a pintura, né, para vocês relembrarem. A gente viu, né, nessas pinturas a diferença, né, da identidade, né, dos povos europeus e dos povos indígenas, né, muito presente ali na pintura. E que também os jesuítas trabalhavam através, né, das encenações, os dogmas da igreja, né, os conhecimentos da Bíblia. Então, vamos continuar falando sobre isso, né, focando nos autos. Então, na aula de hoje, a origem do auto, o auto no Renascimento, o escritor português Gil Vicente. Então, vocês vão reparar aqui, ó, né? A gente tem esses gifs, um bem bonzinho e um malvado, né? Por que será? Porque os autos vão trabalhar com isso, né? Com esse imaginário do bem e do mal. Então, autos surgiram na Idade Média, nos séculos X e XV, com o objetivo de passar os dogmas da Igreja Católica. Texto dramático. Então, a gente falou sobre isso já um pouquinho na aula anterior, né? Então, os autos são peças de teatro, só que eles trabalham os ensinamentos bíblicos, né? Vão contar as passagens bíblicas através desse texto dramático. Significa que esse texto faz drama? Não necessariamente, né? Não é simplesmente o drama, né? Texto dramático a gente entende como um texto teatral, né? Então, ele vai ter personagens, falas e orientações, né, do que cada personagem vai fazer, das ações, né? O autor pode trazer essas orientações. Isso é um texto dramático, a gente já viu em algumas aulas, né? Então, só para relembrar. Então, os autos, eles surgem com essa necessidade de passar os ensinamentos da Bíblia, né? E eles vão trazer isso de uma forma trabalhando o bem e o mal, né? Então, vão ter personagens alegóricos, que vão trabalhar, né, de forma surreal, né? São personagens que não existem na realidade. Então, são personagens criados, como, por exemplo, né, demônios, anjos. Então, esses são os personagens alegóricos. Autos com personagens alegóricos, né, santos, demônios, mostra a luta do bem e mal, pecados e qualidades. Então, como a prof falou, vai trabalhar essa luta do bem e do mal, né? O que pode, né, ser feito, qual ação humana que pode ser feita e qual não pode. O que é considerado bem e o que é considerado mal, né? Então, atitudes que podem causar o pecado, né, que não levam ao caminho do céu. E atitudes positivas, boas, que levam ao Ser Supremo, né? Que levam ao céu, a Deus. No Renascimento, a gente vai ter uma pequena mudança nesses autos, né? Olha só, os autos se tornam mais simples e surge a comicidade. Então, além de passar a mensagem da Bíblia, ensinar os dogmas da igreja, né? Ele vai trazer de forma divertida. E é legal falar também que na Idade Média, né, que foi a origem dos autos, antes deles surgirem, o teatro era considerado pecado. Por quê? Né? Porque estava pensando nas coisas terrenas e a igreja, né, que comandava. Então, depois, a igreja percebe que o teatro é um bom elemento, uma boa ferramenta para chamar os fiéis para a igreja. Então, assim, eles são muito usados, né? O teatro começa a ser muito usado e são criados esses autos. Então, primeiro de uma forma mais séria. E no Renascimento, com a comicidade, com a brincadeira, com essa leveza, que fazia o quê? Aproximar mais ainda. Porque nós já vimos que, através da comédia, a gente pode criticar, né, analisar muitas coisas. Então,
de uma maneira mais divertida, mas fazendo pensar também. Olha só a nossa primeira atividade de hoje, hein? Tá vendo aqui o Mr. Bean, né? Então, experimente fazer caretas, trabalhando emoções diferentes, tristeza, alegria, medo, etc. Então, agora é hora de se divertir, tá bom? Por que trabalhar isso? A gente não está falando de peças teatrais, né? O teatro trabalha com as emoções. E os autos não trabalham, né, o bem e o mal, essa guerra do bem e do mal. Então, né, trabalha essas relações, né, de raiva, de alegria, né, esses opostos. Então, vocês também vão experimentar isso, né? Então, feliz, triste, com raiva, né? Brinque de fazer caretas, é muito importante. E sabiam que até os atores profissionais fazem isso como exercício. Boa atividade, aproveita e eu vou ficar treinando aqui, ó. E aí, se divertiram? Fizeram bastante caretas, hein? Espero que sim, hein? Porque eu aproveitei aqui. Então vamos continuar, gente. Qual foi a modificação dos autos no Renascimento? Letra A. Passaram a ser mais dramáticos. Lembra que a professora explicou o drama? Será que eles passaram a ser mais dramáticos? Letra B. Se tornaram mais complexos, cheios de cores. Ou, letra C, se tornaram mais simples e passaram a utilizar de elementos cômicos. Ou, letra D, as temáticas deixaram de abordar a luta contra o bem e o mal. E aí, qual é a alternativa correta?
E aí, quem será que acertou essa, hein? Mas se não acertou, não tem problema. A gente está aqui para trocar ideias, não é? Então, vamos lá. A resposta correta é: se tornaram mais simples e passaram a utilizar de elementos cômicos. A letra C, né? Então, a gente viu que na Idade Média os autos eram mais sérios. No Renascimento, eles passam a trabalhar com uma leveza e uma comicidade, né? De uma forma mais cômica, engraçada. Gil Vicente, né? Português, escritor. Aqui uma estátua desse artista. Esse escritor, ele fazia muitos autos, né? Muitas peças religiosas. E a gente vai conhecer uma das peças que ele fez aqui, um trechinho, tá bom? Auto da Barca do Inferno. Então, a professora vai ler aqui para vocês e depois eu explico o contexto desse texto, tá bom? Desse texto dramático, não é? Porque ele tem personagens, olha aqui, anjo, fidalgo, né? E falas. Então, é um texto de teatro, um texto dramático. Anjo, que quereis, fidalgo? Que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais? Anjo, esta é. Que demandais? Fidalgo, que me deixeis embarcar, sou fidalgo do solar, e é bem que me recolhais. Anjo, não se embarca a tirania neste batel divinal. Percebam que no texto a gente tem, além da questão do texto dramático, né, personagens e fala, a gente tem uma linguagem diferente, né? Porque o texto não é atual, né? Não é da nossa contemporaneidade. Então, ele tem palavras diferentes. Por exemplo, aqui, o leixeis, né? Então, deixa, né? Vou deixar, deixa para lá. Mas não é deixar que está aqui, tá leixeis, né? Então, é bem diferente do que a gente está acostumado a falar no nosso cotidiano, né? E, além disso, está questionando aqui no texto, porque o fidalgo é o quê? Uma pessoa rica, importante, né, da sociedade. Então, ele acha que pode comprar tudo, no caso aqui do texto, né? Inclusive, comprar a passagem para o céu. Mas o anjo vai falar, não, aqui só entra, ó, né? Não se embarca a tirania, não se embarca quem faz mal para o povo, né? Não se embarca aquele que agride, e sim pessoas de bem. Então, ele não vai deixar ele embarcar, né? Não é porque ele é nobre e poderoso que ele pode comprar a passagem para o céu. E o texto vai retratar isso, né? Pessoas, tipos de pessoas, né? Então, vai ser anjo, fidalgo, né? Que terão querendo a passagem para o céu. A gente vai ver uma imagem daqui a pouquinho de duas barcas, né? Então, por isso o texto se chama lá, o Alto da Barca do Inferno. São duas barcas, uma que leva para o paraíso e uma que leva para o inferno. E as pessoas tentando, claro, embarcar na do paraíso, né? Ninguém quer ir para o inferno. E a história vai rolar com essa relação, né? Opa, eu quero ir para lá, eu posso, por isso. E o anjo sempre questionando. Então, aqui as duas barcas que a professora falou, né? Uma que leva ao paraíso, a outra ao inferno, né? Agora aqui um resuminho, né? A professora já contou um pouquinho para vocês, mas para reforçar a ideia do Alto da Barca do Inferno. O texto retrata duas barcas em um porto, uma a caminho do céu e a outra rumo ao inferno. As personagens que levam para essa viagem são o anjo e o enviado do inferno. De forma cômica, os viajantes acabam por embarcar na barca para o inferno, pelos seus pecados, né? Então, vai falar de um assunto super sério, né? Que é a questão da religiosidade, né? A questão de ir para o céu ou ir para o inferno, mas de uma forma brincando, mas também falando verdades. Epa, não vai embarcar aqui pessoas que não são de bem, né? E questionando essa forma, de forma séria, mas brincalhona também. O texto Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, mostra, letra A, apenas embarcações. Será? Apenas as duas embarcações? Letra B, traz questionamentos sobre pecados e as qualidades. Letra C, texto apenas para entretenimento, só para diversão. Será que é isso? Letra D, nenhuma das alternativas. E aí, qual alternativa você acha que é a correta? Letra A, B, C ou D?
E aí, vamos descobrir qual é a resposta correta? E a resposta correta é letra B, traz questionamentos sobre pecados e as qualidades, né? Então vai trazer as relações do que é bem, do que pode ser feito e do que não pode, é considerado pecado pela igreja, né, que é ruim. Então vai trabalhar essas relações para ter o direito de ingressar, né, ao céu, né, a barca que leva ao paraíso, ou a barca que leva, né, ao infernal, né, ao inferno. Então, conforme que vai ser a sua vivência ali, né? Então, conforme a vivência dos personagens, se eles foram bons ou não, eles vão para uma barca ou vão para outra, né? Como foi o caso do fidalgo, né, que embarcou na barca infernal e queria descer ali, e não, o anjo falou, é aqui mesmo o seu lugar, né? Então, ele tinha aprontado ali, então ele tinha que ficar naquela barca. Então, retomando, hoje falamos sobre a origem do alto, o alto no Renascimento e o escritor português Gil Vicente. A origem do alto, né? A gente falou sobre isso, então ela surgiu lá na Idade Média, né? Século X e XV, totalmente voltada ao quê? Né? Ao ensino da religião, né? Dos dogmas da igreja, para ensinar as passagens bíblicas, né? De uma forma séria. Até porque no início a igreja, né, não gostava do teatro, achava que isso era considerado pecado, né? A quem fazia teatro era um pecador. Mas a igreja percebeu o potencial da linguagem teatral e é usada até hoje, né? Se você participa de alguma igreja, né, católica, evangélica, a gente vê as apresentações de teatro, né, contando sobre a vida dos santos, de Jesus, né, da Ave Maria, porque surgiu lá na Idade Média, eles perceberam esse potencial da arte e incluíram na vivência religiosa, né? Mas surgiu de maneira inicialmente mais séria, né, contando certinho as passagens, até que no Renascimento, o que aconteceu? Peraí, não escutei. Isso, muito bem! Muito bem, isso mesmo. Ficou mais simplificado e cômico, né, engraçado. Os personagens começaram a brincar para tratar do assunto religioso, né? Continuando mostrando a relação do bem e do mal, do que é pecado e o que não é, né? O que é qualidade e o que é pecado, enfim, mas de uma forma mais engraçada, mais solta, mais divertida. Até uma forma de prender a plateia, né? Porque através da comédia a gente pode tratar de vários assuntos diversos. Política, religião, né? Diversão, enfim, a comédia pode trabalhar vários contextos. E eles aproveitaram bem isso. E o Gil Vicente, né, um grande autor português, que escrevia autos, né? E nós vimos aqui uma peça dele, o Alto da Barca do Inferno, né? A qual tinha duas barcas. Uma ia para onde mesmo? Isso, uma levava ao paraíso, que era, né, almejado por todos. E uma barca que ia para o inferno, ou seja, ninguém queria entrar nela, né? Inclusive o fidalgo entra e, opa, quero sair, né? Mas não teve jeito, ele ficou por lá, né? Porque ele foi egoísta, enfim, foi essa avaliação que o anjo fez dele, né? E geralmente vai trabalhar esses personagens alegóricos, né? O que são esses personagens alegóricos mesmo? Personagens que vão como demônios, anjos, né? Personagens que não existem na vida real, mas que existem no nosso imaginário, né? Para trabalhar a relação do bem e do mal. Então, esses personagens alegóricos estavam presentes nos textos, tanto na Idade Média quanto no Renascimento, e a gente vai ver na próxima aula que continuam brincando com o nosso imaginário até hoje, tá bom? Eu quero mandar também, recadinho aqui, vou pegar minha cola, para 2 colégios. Colégio Marquês de Herval, tá? Então, um grande beijo para vocês. E o Colégio Nilson Ribas. Então, outro grande beijo para vocês, tá? Então, sempre a professora vai falar aqui, alguns colégios não dá para falar todos na mesma aula, mas a professora vai mandando aos pouquinhos o recado aqui. E, claro, um grande, um enorme, um hiper beijo para todos vocês, meus amores. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, que nós vamos continuar aqui falando sobre o teatro, os altos, mas no Brasil, tá bom? Beijo, se cuida. Tchau. Tchau, Isaías.